Bom, é um texto que traz vocabulário e alguns detalhes para você prestar atenção. E o vocabulário vem aí oferecido logo após o texto, então vale a pena a gente dar uma olhadinha. Incontinente, talvez você tenha ouvido essa expressão, respondeu incontinente, significa no mesmo momento, de pronto, tá? Catete, quando ele fala, é uma referência ao Palácio do Catete. Então, você estudou a história do Brasil, já ouviu falar em Getúlio Vargas, para falar de um, na verdade, né? E também ouviu falar do último presidente lá do Catete, JK, que inaugurou Brasília. Com esse falecimento recente do Niemeyer, a gente relembra todos esses fatos. Então, o Catete é o Palácio do Catete, que fica ainda hoje no Rio de Janeiro, e que hoje abriga o Museu da República. Buques, navios, alguazil, funcionário inferior de administração ou de justiça, funcionário subalterno, oficial de diligências, meirinho, beleguinho, esbio, ou seja, um funcionário, tá? Um pequeno investigador ou uma espécie de oficial de justiça, mas não com o mesmo status de um oficial de justiça. Algo como, mais simples. Vasconso, é o basco, é uma figura de linguagem, figurativo, linguagem confusa, afetada, ininteligível. Então, falar um vasconso é falar uma linguagem que fica difícil para entender, fica confusa. E aí aquele trechinho que eu falei que explicaria depois, quando ele diz assim: o que se deve indagar primeiro é se todo o ataque a um jornal ou à sua liberdade de circulação não é uma ameaça aos outros. Ode mi, aí vem o resto do ditado latino, cras tibi, que significa hoje a mim, amanhã a ti. Em outras palavras, se hoje acontece comigo, amanhã pode acontecer com você. Então, é bom ter cuidado, porque se alguém vai sendo atacado ou censurado, é um jornal que recebe essa censura, que sofre essa censura, mas, na verdade, pode se tornar uma coisa generalizada. E a gente viu isso no tempo da ditadura militar aqui, né? Começou com outro, daqui a pouco a censura tinha se estabelecido. Que mais? E serôdio, fora de tempo, tardio, atrasado. Bom, deixando a questão do vocabulário para o texto, porque na verdade a gente consegue perceber pela leitura do texto o incômodo, primeiro, com a questão da censura, e o incômodo também com uma certa apatia que os outros possam ter em relação à censura que um jornal sofra. Se é um noticioso que sofre a denúncia, significa que outros podem vir a sofrer também. Então não estava ninguém a salvo disso. Ele vai problematizar. É possível, é justo, é legal isso ou não? Né? E aí eu queria falar um pouquinho para vocês, rapidamente, do Lima Barreto, só para situar. Lima Barreto é o autor desse texto. Quem é o Lima Barreto? É um autor do que você já deve ter ouvido falar bastante, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que existe, é uma narrativa, mas que já foi filmado também. Talvez alguém até tenha assistido aí ao filme. E o Triste Fim de Policarpo Quaresma, em boa medida, o Policarpo representa parte do jeitão do Lima Barreto. Lima Barreto era, detalhe, um mestiço. Então ele era mulato, na verdade, e isso era um grande complicador. Se ser negro ou mulato e bastante inteligente no final do século XIX, início do XX, era o suficiente para o sujeito ficar bem deslocado na sociedade. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade incrível para realizar coisas maravilhosas e não apenas aquelas atividades rotineiras, braçais. Por outro lado, essa sociedade da época ia dar espaço, uma sociedade que estava acabando de se livrar da escravidão, ela ia dar espaço para mestiços, ela ia deixar subirem socialmente esses mestiços. Alguns conseguiram, na verdade, driblar essa pressão social. Um exemplo bom disso é o Machado de Assis, né? Que com as suas características étnicas conseguiu se impor perante aquela sociedade. O Lima Barreto não conseguiu a mesma coisa, e por vir de uma família muito humilde, ele teve que, e o pai ter enlouquecido, ele teve que se tornar o responsável pela família dele, ele teve que ir à luta desde cedo, trabalhar
e com isso ele abandonou o sonho de cursar medicina. E isso produziu uma frustração muito grande, uma dor muito grande que ele carregou ao longo da vida. Vai terminar seus dias também depois de N internações em um manicômio, tratamento psiquiátrico. É uma história meio pesada a dele. E a gente fica assim, é a loucura que o Lima Barreto tinha ou era excesso de lucidez? E esse limite às vezes aparece em alguns dos personagens dele. Questão 25. A campanha, é isso mesmo, né? A campanha tem sido a campanha tem sido corajosa e tem deveras contundido profundamente o governo. Então, de cara, não é erro de digitação, não é confundido, não, é contundido mesmo. Pô, mas a galera que gosta de futebol conhece esse termo. Conhece esse termo quando o cara sofre uma falta e se contunde, né? Fulano está contundido, o Ronaldo foi contundido e aí foi machucado. Mas aqui o contundir o governo não vem no sentido da contusão física, vem no sentido figurado. Então é o sentido da contusão moral. Então tem magoado, preocupado, machucado, agredido o governo de alguma forma. E é bem isso que a questão vai pedir aí, olha. Partindo do sentido próprio com que o verbo contundir é comumente empregado nos esportes e nas atividades físicas em geral, descreva o sentido figurado com que Lima Barreto emprega tem contundido na frase em destaque. Presta atenção, ele diz partindo do sentido de contundir nos esportes. Partir, não é para você ficar ali, é para você tomar aquilo ali como base e chegar ao sentido figurado. Sentido figurado, como a gente sabe, é uma representação, é um sentido muitas vezes metafórico. Então, o sentido metafórico não é machucar de verdade na musculatura, e sim na moral, no conceito do governo, tá certo?